Uma ótima noite para você de Carmo do Rio Claro e todo o sul de Minas, chegando aqui no Especial Universitário para uma ocasião mais que especial. Uma série de entrevistas a partir de hoje, dessa quarta-feira, desse dia 21, com os candidatos a prefeito e vice de Carmo do Rio Claro. E a nossa primeira entrevista é com Dona Ângela Vitor e Carlos Henrique, do Solidariedade. Boa noite para vocês, boa noite, Dona Ângela. Boa noite, Wilson. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de apresentar aos carmelitanos a nossa proposta, as nossas propostas, o que nós pretendemos fazer para Carmo do Rio Claro, se eleito formos. Joia. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e estar ao vivo com os carmelitanos e trazer nossa proposta de governo para eles com muito carinho. Ok, gente. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a história da Dona Ângela, a sua história na política, Dona Ângela. A minha história na política. A minha história é uma história simples. Eu sou uma pessoa simples. Eu vim de uma família simples e eu não sou político. Primeiramente, é isso que eu gostaria de passar para o carmelitano. Eu sou a gestora, eu sou administrativa. Eu entrei na política justamente por não ter mulher para participar da política. Mas também pelo meu partido Solidariedade, eu queria ajudar as pessoas. Então, o que aconteceu? Eu ajudava na Centro de Formação São José, lá na Fazendinha, né? Na Comunidade Terapêutica Feminina Recanto São José. Aí a comunidade foi fechada, eu fiquei sem poder ajudar as pessoas. Eu resolvi entrar na política porque foi na política que eu descobri que eu poderia ser útil sim para o carmelitano. E hoje candidata a prefeita de Carmo do Rio Claro. Carlos Henrique. Carlos Henrique Vilela, engenheiro, há 35 anos em Carmo do Rio Claro, atuando, construí muito aqui em Carmo do Rio Claro, participei de muitas entidades, como secretário, tesoureiro, como voluntário, participei das conferências vicentinas, fui presidente do Conselho Vicentino, fui presidente do Rotary e fui vereador por 2 legislaturas, participei de várias gestões de prefeitos anteriores, trabalhando na infraestrutura. Então, graças a Deus, eu tenho muita experiência, uma vasta experiência na parte pública, na parte política, e vou me aposentar agora no final do ano, começo do ano, e vou ter disponibilidade para trabalhar por Carmo do Rio Claro muitos anos mais. Tá certo, Carlos Henrique. Começar então, Dona Ângela, nosso primeiro tema aqui é geração de empregos. Geração de empregos. Geração de empregos, Wilson, é um problema para a nossa cidade. Ou não sei se é um problema ou se realmente é a solução para os carmelitanos. Essa gestora aqui vai fazer de tudo, com o meu vice Carlos Henrique, para que nós possamos trazer empresas para o Carmos. Nós precisamos estar no nosso plano de governo, ampliar o nosso distrito industrial. Precisamos também incentivar a vinda das empresas, diminuindo os custos, né, os incentivos fiscais. Então, dando incentivo fiscal para que as empresas venham para Carmo do Rio Claro, para que o comércio, também os comerciantes ampliem seus negócios. Então, é meio assim complicado falar de geração de emprego. Também outra coisa, porque a geração de emprego no nosso município está ligado também, eu acho que para mim, como administrador, ao nosso turismo. O nosso turismo, ele vai gerar o nosso emprego. O turismo precisa gerar renda aqui em Carmo do Rio Claro. E eu acredito nesse potencial do turismo também para gerar renda em Carmo do Rio Claro. E para isto, nós vamos contratar uma pessoa adequada, fazer né, Carlos Henrique? Fazer um estudo da nossa cidade, para que possamos realmente fazer com que nós entramos em Carmo do Rio Claro, fazemos uma gestão usando
dados concretos, né? E não fazendo chegar aqui para vocês, para o carmelitano, e fazer propostas que depois nós não vamos cumprir. No seu projeto, então, será feito um levantamento sobre a questão turística em Câmara do Rio Claro, é isso? Sim, como minha gestão vai ser participativa, o nosso plano de governo, né, Carlos Henrique, foi participativo, então a gente pretende procurar as associações, essa associação principalmente que foi aberta agora, a Setures, e pedir ajuda, pedir conselho, parcerias, e vamos fomentar o turismo, vamos trazer renda, vamos trazer dinheiro para Câmara do Rio Claro, porque o turismo precisa gerar renda. Então, se não gerar renda, não adianta falar assim, nós vamos fomentar o turismo, não é, Carlos Henrique? Como que nós vamos fomentar o turismo se a gente não fizer um levantamento isso do que poderá ser feito? O carmelitano precisa acreditar no Carmo. O carmelitano precisa conhecer o Carmo. Certo. Então vamos mostrar o Carmo para os carmelitanos e vamos fomentar o turismo aqui em Carmo do Rio Claro. Okay, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar, meu? Tenho sim. Olha, geração de emprego, para mim, é uma das coisas principais do momento. Nós temos que estar preparados para fazer acontecer. Porque antes da pandemia era uma coisa. Depois da pandemia, eu estou percebendo, porque eu ando o dia inteiro em Carmo do Rio Claro, que os carmelitanos, as pessoas da cidade grande, não tem ninguém daqui do Carmo indo para a cidade grande, tem voltando da cidade grande para Carmo do Rio Claro. Então nós temos que estar preparados para isso. Então a gente tem que gerar emprego. O que eu penso de geração de emprego? Nós estamos fora do eixo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E aqui a gente não precisa pensar que nós vamos trazer empresas para gerar 1.000 empregos, 2.000 empregos, 500 empregos. Isso não vai acontecer. Nós temos que o quê? Nós temos que trabalhar com as pequenas e médias empresas e incentivar mais empresas vir para o Carmo e para gerar emprego. Porque quando eu ando pelas ruas de Carmo do Rio Claro, o que eu vejo, muita juventude, tudo estudando, então eu fico preocupado com aonde que esse pessoal vai trabalhar. A questão do emprego, é verdade. A questão do emprego. É verdade. Porque se a pessoa tiver um emprego, ela tem saúde, ela tem educação. A pessoa sem emprego, infelizmente, ela vai ser marginalizada. E melhora a economia do município também, melhora a economia. Então nós temos que estar preparados para isso e nós vamos estar preparados e nós já estamos discutindo esse assunto, muito. E esse assunto aqui agora, o próximo, interessa muito, o senhor entende muito bem, que é estradas rurais e infraestrutura, Carlos Henrique. Estradas rurais e a infraestrutura. Nós temos andado, hoje, Carmo do Rio Claro tem mais de 5.000 quilômetros de estradas rurais. Então, e uma das coisas que o pessoal da zona rural pede, a primeira coisa é estrada boa, para ir para trabalhar, para evacuar a produção, dar evasão na produção. Então, isso aí nós temos que ter estradas boas. E para isso, eu tenho uma vasta experiência. Eu sei como funciona, eu conheço o município, conheço as estradas. Então a gente tem que cascalhar as estradas, tirar as enxurradas, tem que fazer o abaulamento, tem que conversar com os confrontantes para a gente tirar as enxurradas. Então isso aí tem que fazer o licenciamento ambiental das cascalheiras. Então isso daí eu conheço as cascalheiras. Então isso aí nós vamos trabalhar muito para dar boas estradas para os carmelitanos na zona rural, que é muito importante. A dona Ângela tem propriedade na zona rural também, pode falar sobre isso, né, dona Então, Ângela? Eu tenho propriedade, eu sei o que o pessoal da zona rural sofre com a falta de estradas boas. Não tem como eles escoar o produto, né, que nós produzimos, né, na zona rural, se nós não tivermos estrada boa. Então, essa proposta de melhorar as estradas rurais está no nosso plano de governo. Isso é um compromisso com a população. Nós temos esse compromisso com a população da zona rural de dar uma estrada digna para os nossos, as pessoas que moram na zona rural, para os agricultores. O que a gente pode notar aqui, dona Ângela, aqui em Câmara do Rio Claro, que existe muito a camaradagem. Quando na época das chuvas, que a estrada está ruim,
tem caminhão atolado, aí tá a dona Ângela com o trator, tá outro fazendeiro com o trator, existe muito isso, né? A camaradagem dos fazendeiros você tinha antes, né, dona Ângela? Se não fosse na nossa Dessa fazenda, forma, na nossa roça mesmo, a gente salva muitos caminhões lá. Verdade. Nós também mandamos muitos nossos caminhões para ajudar levar cascalho em alguns pontos da estrada, mas não é isso que nós queremos, não é, Carlos Henrique? Nós não queremos, nós queremos estrada boa. O pessoal da zona rural acredita em nós, está acreditando na gente, e eles podem acreditar em nós. Por quê? Porque nós somos agricultores, nós moramos na zona rural, nós sofremos a mesma coisa que eles sofrem. E eu quero evitar que isso aconteça, e não sou eu. O Carlos Henrique é engenheiro, vai me ajudar, vai ser meu parceiro. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sanar esse problema da zona rural. Tá ok. Dona Ângela e Carlos Henrique, estamos aqui com solidariedade na nossa primeira série de entrevistas. O nosso próximo tema, entidades e ação social, dona Ângela. Entidades. As entidades são as menininhas dos meus olhos. Por quê? Porque durante minha gestão de vereadora, eu estou vereadora, eu doei o meu salário durante todo esse tempo. E doei para as entidades e para algumas pessoas necessitadas, né? Eu vou continuar fazendo, viu, Wilson? Eu, como prefeita de Carmo do Rio Claro, não quero pegar o salário de prefeitura, não. Eu sou candidata a prefeita, eu quero vencer as eleições, eu quero ser a prefeita de Carmo do Rio Claro, justamente para ajudar a população carmelitana. Olha para você ver o nome do meu partido, Solidariedade. Eu quero fazer jus ao partido que eu estou nele. Eu quero ser solidária, eu sou solidária. Eu sempre fui solidária. Então, que as entidades, as nossas entidades podem ficar tranquilas, que eu vou aumentar o dinheiro, o repasse para as entidades, eu vou dar todos o apoio que as entidades necessitam. E uma das coisas que da ação social, que também você falando em entidades, você já fala em ação social. Só que a população carmelitana tem muita gente passando dificuldades. Eu andando agora, Carlos Henrique, nós dois, de casa em casa, a gente percebe como que as pessoas passam necessidade, como que o município precisa olhar para a pobreza, como que o município precisa olhar para as pessoas que estão faltando remédio nas suas casas, sabe? Então, é isso que eu quero, é isso que eu e o meu parceiro Carlos Henrique queremos. Nós queremos proporcionar, através da ação social, o que for de bom e de melhor para os carmelitanos. E também, na ação social, nós temos um projeto, que é um projeto que está na nossa proposta de governo e vai ser distribuído para a cidade, de que a gente faça um programa, um projeto para distribuir material de construção. Por quê? Porque a prefeitura doa os terrenos. Nós temos vários terrenos, então nós podemos doar terrenos para a classe mais pobre. Só que o pessoal que recebe o terreno, porque eles passam por um processo de avaliação, eles são realmente carentes, precisam, e não tem como nem fazer a casa. Então, eu acho que esse projeto nosso vai fomentar Carmo do Rio Claro, vai melhorar o pessoal, a situação a situação dos nossos carmelitanos de baixa renda. E também vamos atrás, né, Carlos Henrique, nós já falamos de moradias, né? E atrás da Coab, para ver se a gente traz mais casas populares para Carmo do Rio Claro. Se o senhor puder também, quiser complementar. Olha, ação social, entidade. Então, a prefeita, a candidata a prefeita, a Ângela, então ela é expert nesse assunto. Então, eu também, junto com ela, toda a minha vida, eu dediquei sempre às entidades, às associações, sempre participei. E vou continuar participando. Mais ainda, Carmo do Rio Claro precisa de emprego, precisa das pessoas trabalhando, mas tem muita gente carente, tem muitas pessoas necessitadas. Eu conheço muitas. E, igual a Ângela falou, a gente precisa, não é só dar o terreno, a gente precisa ajudar a construção.
Porque não adianta... Então a gente tem essa proposta, né? Vamos atrás de casas populares, custo assim, barato, assim, uma parcela barata, que a pessoa tenha condição, porque se for pagar, às vezes um custo alto, e como que fica pagar água, luz, educação para as crianças, cesta básica, então fica difícil. Então nós estamos muito sensível nesse sentido. Então nós vamos trabalhar com as entidades, a Ângela aqui, eu sou testemunho do que ela faz para as pessoas necessitadas, para as entidades, e as entidades podem acreditar e confiar em nós. Prosseguindo, meus queridos amigos, agora tem funcionalismo público nesse bloco, dona Ângela. Funcionalismo público. Wilson, eu fui funcionária pública há 32 anos. Sim. Então eu conheço muito bem a situação do funcionário público. Eu quero deixar claro para os nossos funcionários públicos que eu serei parceira deles. O funcionalismo público pode contar com o meu apoio. Eu quero fazer com que o funcionário público seja valorizado. Nós queremos, né, Carlos Henrique? Porque o que eu vejo no funcionalismo público? Desmotivação. O funcionário público, ele presta um concurso e ele não tem ascensão na carreira. Gente, nós precisamos fazer um plano de carreira. Nós precisamos motivar o funcionário público a trabalhar. Porque é muito ruim você chegar no seu local de trabalho e você ficar fazendo aquele arroz com feijão. E o que adianta você ter que estudar, fazer um curso profissionalizante, se aperfeiçoar no seu trabalho, se aquilo não vai te render nem um centavo a mais, sabe? Então, Carlos Henrique, os nossos funcionários são muito desmotivados. Nesses meus 32 anos de USP, eu participei do plano de carreira da Universidade de São Paulo. Sim. E como foi bom. Por quê? Porque enquanto nós estávamos fazendo o plano de carreira, programando o plano de carreira, construindo o plano de carreira, o funcionário estava estudando, o funcionário estava se preparando. Então, quando eles foram enquadrados no plano de carreira, eles já eram funcionários muito melhores, com muito mais bagagem do que o que eles entraram. O que eu vejo aqui no Carmo é a desmotivação do funcionário público. Nós temos excelentes funcionários. Precisamos aproveitar os nossos funcionários de carreira. Porque o que também eu percebo como vereadora, eu percebi esses anos, e eu vou na prefeitura e percebo. Os funcionários públicos que ficam lá o tempo todo, que carrega a prefeitura, são deixados de lado. Por quê? Porque os prefeitos colocam os assessores extras, que não sabem, nunca trabalharam na prefeitura, não sabem o trabalho. O funcionário público tem que ensinar o trabalho, e o assessor ganha muito mais do que o funcionalismo. Gente, isso precisa acabar. Nós precisamos aproveitar o nosso funcionário realmente, mas vamos valorizá-lo. A gente precisa valorizar o nosso funcionário. E é isso que eu quero para os nossos funcionários públicos. Eu quero ser parceira deles, porque eu fui funcionária pública durante 32 anos. Eu conheço na pele o que o funcionário passa. É isso mesmo, Carolina. Olha, a Ângela, vou dar total apoio para ela, o que ela falou, como dizer, eu vou assinar aí embaixo. Nosso funcionário público são pessoas capacitadas, pessoas que podem ser muito mais aproveitadas na administração pública. Sim. E às vezes são deixadas de lado. Então nós vamos chamar todo o funcionarismo público, vamos trocar ideias, vamos motivá-los, incentivá-los e vamos trazer eles para trabalhar com a gente, ser parceiros nossos na nossa administração. Dona Ângela, na questão da educação. Educação é o ponto mais importante das nossas propostas. Porque educação não é somente ensinar o aluno, a criança a ler, escrever, entrar numa faculdade. Educação é muito abrangente, né? Educação, esse tema é educação. Então também, e também a nossa educação aqui em Carmo do Rio Claro é muito boa. As nossas escolas municipais, gente, são de excelência. Excelente. As professoras, os nossos diretores,
o que esse pessoal da educação, que trabalha na educação, se empenham para dar o melhor para os nossos alunos, para os carmelitanos, é incrível. Então, na educação a gente tem pouca coisa para falar. A única coisa na educação que eu preciso melhorar, não é a única, mas é uma das coisas, dar curso para os professores, fazer com que o professor ele consiga atender o aluno com especial, né? Porque agora com você você tendo que reintegrar o aluno na comunidade, na escola, então o professor precisa ser capacitado. Então, capacitar os professores, não que eles não sejam, mas capacitá-los ainda mais. Melhorar a merenda escolar, fazer uma merenda escolar digna, né? De qualidade, com nutricionista junto. E ainda o que eu fico muito triste com relação à nossa educação é os alunos da zona rural, que nós vamos falar em transporte, mas eu já vou deixar aqui registrado que o Carlos Henrique, andando na zona rural, eu fiquei sabendo que os nossos alunos da zona rural levantam 4 horas da manhã, 4h30, para chegar na escola às 7 horas. Quando eles chegam na escola, eles já estão cansados. Qual é o rendimento desse aluno? Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar especial para esses alunos. O senhor quer complementar? Olha, no meu ponto de vista, educação é o fator principal na vida de uma pessoa. Formação de um ser humano, né? Isso. Olha, o Japão na Segunda Guerra Mundial ele ficou acabado. Ele só prosperou, hoje é uma potência mundial, através da educação formação do jovem, né? Dos jovens. Então nós temos que as crianças preparar bem os nossos jovens para enfrentar um futuro. E o futuro com educação é muito mais fácil. Tem que trabalhar, tem que esforçar. Mas com estudo é muito mais fácil. Agora a pessoa sem estudo, infelizmente, hoje é difícil prosperar. Precisamos também trazer para cá, para Carmo do Rio Claro, cursos profissionalizantes. Também está no nosso programa de governo que nós vamos criar um projeto de bolsa universitária. Por quê? Porque tem muitos alunos nossos, muitos carmelitanos, que têm vontade de fazer uma faculdade e não têm condições de pagar. Então, isso também está no nosso programa de governo. Então, que a gente faça esse projeto e esse programa para que nós possamos ajudar aquele aluno, né, aquele universitário que não tem condições de pagar uma universidade, os mais carentes. Claro que vai passar por uma avaliação social. Nós não podemos oferecer bolsa para todos os carmelitanos. Mas aquele que realmente tem força de vontade de vencer na vida, eles podem contar com o nosso apoio. Porque nós vamos estar juntos, nós vamos ser parceira, nós vamos ser solidários a esses alunos. E questão segurança, dona Ângela e Carlos Henrique. Você quer falar? Olha, segurança. Todos nós precisamos de segurança hoje em dia. É verdade. Então nós já tivemos com a Polícia Militar numa reunião, já discutimos o nosso plano de governo, a segurança. E vamos colocar câmaras em vários pontos. Vamos fazer a guarda municipal para dar um apoio à Polícia Militar, porque só a Polícia Militar com 20 policiais não dão conta. Então eles precisam de um apoio da prefeitura, de mais pessoas. E a Guarda Municipal auxilia nessa parte. E a Guarda Municipal vem a calhar nesse sentido, a dar uma ajuda extraordinária. Então, já trocamos ideia com a Polícia Militar e vamos fundar a Guarda Municipal aqui para a gente dar segurança para os carmelitanos. Hoje, no momento, né, nessa vida que a gente leva, todo mundo quer ter segurança. Você pode perceber que as pessoas ficam pondo grade, pondo cão de guarda e a segurança hoje é importante para dar assim, uma vida melhor para os carmelitanos. Também, Carlos Henrique, está no nosso projeto, na nossa proposta de governo, a iluminação da cidade. A segurança nossa também depende muito da iluminação da cidade. Claro.
E dos compromissos que nós temos na nossa proposta e a pedido do povo, por quê? Porque a nossa proposta de governo foi feita com o povo. E, então, a maior reivindicação da cidade inteira, de todos os carmelitanos, é a nossa iluminação. Então, a gente pretende, sim, colocar iluminação de LED na cidade. Nós pretendemos trocar toda essa iluminação, pretendemos fomentar e ajudar, eu já ajudo, né, financeiramente particular, a rede de vizinhos protegidos, ajudei a montar lá no nosso, no bairro que tem a rede de vizinhos protegidos. Semana, né? Então, que completou 4 anos, graças a Deus agradeço o menino lá, o João Paulo, que me agradeceu por eu ter ajudado. Mas eu vou continuar ajudando. E se for necessário, como eu vou doar o meu salário será doado para a população. Se a gente não conseguir porque a população é mais carente, nós temos uns bairros muitos carentes que não tem, a população não dá para comprar as câmeras. Então, eu vou fazer a doação do meu salário para comprar câmeras, para que a gente fomente essa rede de vizinhos protegidos. Por quê? Porque é o carmelitano cuidando do carmelitano. Sabe? Além de ajudar a Polícia Militar, de continuar com o contrato da Polícia Militar, nós vamos, e Polícia Civil também, né? Ajudar a Polícia Civil, nós vamos ajudar de uma outra maneira. Se a gente conseguir, e nós vamos conseguir, porque é compromisso de montar a Guarda Municipal, então a Guarda Municipal também já vai dar uma segurança muito grande para a população. Por quê? Porque nós vamos aumentar os guardas na rua. Então eu acredito que vai ser muito bom nessa parte. Dentro desse projeto de segurança da Dona Ângela e Carlos Henrique, tá também a questão da segurança na zona rural, que nesse momento tem um sitiante perguntando, e aqui no sítio? Aqui na roça? Pois a patrulha rural, né? Patrulha rural. Vamos fomentar, colocar mais patrulha rural e também, por que não na zona rural, nós não colocarmos a rede de vizinhos protegidos? Eu já tenho na minha fazenda, lá na nossa roça, a gente tem câmeras para todos os lados. Celular? Pois então é muito pouco para a gente alcançar a segurança na zona rural. Porque também, assim, nós podemos colocar a patrulha rural. Só que enquanto a patrulha está passando aqui, do outro lado está sendo feito um roubo. Mas se a gente colocar câmeras, inibe muito e vai ajudar muito. Um vigiando o outro, né? Um vigiando o outro, porque aí o vizinho ajuda. Sim, não, claro. Ali tá tendo um movimento estranho. Sim. Então vamos ver o que está acontecendo. Mas também que essas redes de vizinhos protegidos, inclusive na zona rural, precisa ser monitorada. Sim. Então é através da Guarda Municipal que nós vamos monitorar todo o Carmo do Rio Claro. Eu espero que é um compromisso nosso com o povo. Olha, nessa andança nossa pelo município, muita reclamação da zona rural sobre segurança. E com a Guarda Municipal, os militares vão estar vai dar uma folga para eles na cidade, aí eles vão para a zona rural para dar um apoio para a zona rural. Então, e não é só no perímetro urbano, não. Tem que ser na zona rural também, segurança, porque nas fazendas, os roubos na época de café. Então, isso a gente tem que sentar, conversar, trocar ideias e fazer o melhor possível para dar segurança para os carmelitanos. Ainda também, Wilson, nós precisamos, eu acho que o gestor da cidade, o prefeito, ele pode tentar aumentar o efetivo também da Polícia Militar, né? Por quê? Porque a polícia está aposentando e o Estado não manda outro, sabe? Não repõe então, gente, isso depende... Deficitário, né? Deficitário. Isso depende também do nosso gestor. Claro. E nós vamos nos empenhar, né, Carlos Henrique, para que isso não aconteça. Para que a polícia, o cidadão policial se afastou, aposentou, que venha outro para substituí-lo. Muitos municípios no sul de Minas vai para reserva, mas continua trabalhando, né? Muito fica devido à falta de profissionais. Por causa do déficit de profissional. Tá e certo. Isso é falha do Estado e não do município. Mas eu acho que o gestor municipal precisa interferir, porque na hora do que o Estado vem na prefeitura para que nós façamos o contrato, para que ajude a Polícia Militar,
é nesta hora que nós temos que negociar a vinda de mais policiais e viaturas novas para a cidade. Tá ok. O que o Solidariedade, Ângela Vitor e Carlos Henrique, se eleitos forem, vão fazer para o artesanato de Carmo do Rio Claro? Artesanato. Uma coisa importantíssima em Carmo do Rio Claro. Peça importante, né? Muitas famílias dependem disso. Já conversei em várias tecelagens, com vários tecelões. Nós temos que ter aqui uma secretaria mobilizada para dar um apoio. Para dar um apoio, não é só assim na conversa, não. Pegar os artesanatos de Carmo do Rio Claro, levar para Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Apresentar e expor. Nós estamos perdendo muito espaço nesse sentido. E nós vamos reconquistar esse espaço que nós perdemos. E o artesanato tá ligado ao turismo. Quando eu fui vereador, a bandeira que eu levantei foi o turismo. O turismo é a indústria limpa. Olha, eu sou carmelitano e gosto mais de Carmo do Rio Claro. Então, quando eu chego vindo de Passo, Alfenas, vejo a Serra da Tormenta à noite iluminada. Nós precisamos iluminar também um trevo para a cidade ficar bonita, para dar segurança. E com isso, a nossa cidade vai ficar a mais bonita da região. Isso tudo chama turismo, né? Turismo. Bonito. A cidade limpinha, arrumadinha, recebendo os turistas, porque os turistas vêm para gastar dinheiro e nós estamos precisando ganhar, os jovens precisando trabalhar, então nós temos que desenvolver o turismo. Na minha opinião, Alfenas a represa está mais rasa. Em Capitólio está mais funda, nós estamos no meio, nós estamos no coração da represa, uma profundidade média, assim, nosso município um dos maiores, foi o maior município alagado pela represa, então nós temos que trazer muita coisa boa para aproveitar essa oportunidade de ter uma represa, ter as montanhas e trazer o turismo aqui. Nós não podemos ficar para trás dos outros municípios, nós temos que alavancar o turismo, com o turismo, o artesanato e o carmelitano ter o trabalho. É uma junção de tudo, né? De tudo. Vários isso aí, setores, nós vamos ter uma dedicação especial ao turismo, ao artesanato, aos nossos jovens que precisam de trabalhar aqui. Wilson, nós também precisamos dar um destaque no nosso artesanato manual. Porque o que está acontecendo? E também incentivar os nossos jovens a aprender a trabalhar em tear. Porque isso está acabando. Uma tradição que está acabando. Isso faz parte da nossa história. É cultura de Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro, se falar em Carmo do Rio Claro, você se fala em doce e artesanato. E nos teares. E o que está acontecendo? São poucas tecelagens que tem hoje um tear manual. Eu sei que dá muito trabalho, mas precisamos diferenciar esse trabalho dos teares elétricos. E também que nós, assim, andando pela cidade, e nós percebemos e a gente vai ajudar, nas feiras, né? Assim, nos eventos. Nos eventos. Por quê? Porque nós precisamos colocar o nosso artesanato lá fora e também trazer o turista para cá. Então, se a gente promover várias feiras, eu acho que isso também vai ajudar e trazer dinheiro e emprego para o nosso município. Nesse bloco, vamos começar aqui com a questão do transporte, dona Ângela. Transporte em Carmo do Rio Claro, gente, eu já falei um pouco sobre o transporte de alunos. Principalmente o transporte de alunos da zona rural. Eu quero melhorar a qualidade do transporte da zona rural. Eu tenho um compromisso com o povo da zona rural de melhorar o transporte das crianças. Não que seja ruim, mas para evitar que aquelas crianças levantem 4 horas da manhã, crianças de 3 aninhos, 4 anos, levantem 4 horas da manhã, 4h30, para chegar na escola às 7 horas, já chegam dormindo. Não vão aprender nada, não vai ter nenhum rendimento. Muito cansativo, então, né? Esse é um dos compromissos. Outro compromisso que eu tenho com a população carmelitana é que Carmo do Rio Claro cresceu. Olha o tanto de bairros que aumentaram. Olha como que Carmo está aumentando. E nessas andanças nossas, uma das reivindicações da população é que a gente coloque ônibus circulares circulando na cidade. Também é um compromisso nosso. Agora eu só espero que o carmelitano ande nos circulares. Mas a gente vai tentar, pelo menos é um compromisso que eu tenho com o povo de
conseguir se circular e vamos ver o que vai acontecer. Com relação ao transporte universitário, é também um compromisso de nós gestores, se formos eleitos, de fornecer o transporte universitário para a universidade. Eu não sei se o senhor tem mais alguma coisa, mas a única coisa que eu tenho para falar que é muito triste é fornecer, que é muito triste que eu vi nesse tempo todo, comprometer com o pessoal, com os carmelitanos, fornecer um transporte digno para seus filhos. Sim. O que eu quero acrescentar no transporte, porque o transporte com segurança, e que segurança, o que significa? Estradas boas na hora certa. Não adianta você arrumar a estrada numa hora errada. Então, você, na hora certa, arrumar as estradas e tudo tem um tempo certo para oferecer segurança, ônibus bons, com as revisões certinha. Então, isso aí é com monitoramento, com os monitores, olhando as crianças. Então, oferecer um transporte com segurança e estradas boas. Isso aí que eu tenho que reafirmar. E o transporte universitário é de essencial e fundamental para os nossos jovens. E tirar essa preocupação dos pais, né? Deixar pode tirar a preocupação, porque nós somos parceiros, nós queremos ver os carmelitanos formados, trabalhando, e o carmelitano formado, trabalhando, ele vai trazer muitas coisas boas para Carmo do Rio Claro. E agora vai vir para nós, porque eles não vão querer ir para cidade grande, eles vão querer trabalhar aqui, então nós temos que oferecer emprego para eles. Isso aí é a preocupação nossa também. Tá certo. Na questão do esporte, dona Ângela. Esporte. Nós precisamos incentivar os campeonatos, né? Já voltaram os campeonatos, mas eu acho que os campeonatos externos, incentivar o esporte de mão, que existia em Carmo do Rio Claro e parece que está meio... vôlei, handebol, peteca. Nós precisamos incentivar esse esporte novamente. Queremos porque esporte é cultura. Sim. E através do esporte é que nós vamos tirar as crianças da rua e evitar as drogas. Porque enquanto a gente tinha esse esporte aqui em Carmo do Rio Claro, que agora parece que está meio parado, porque tínhamos ICU10, tinha outras modalidades de esporte, outras pessoas ajudando no esporte, a droga no Carmo do Rio Claro ainda era bem menor. O que aconteceu? Diminuiu o esporte, aumentaram as drogas. Então, nós queremos incentivar o esporte, fazer com que a Praça do Esporte seja um local receptivo para os familiares, abrir também a praça de esporte para todas as famílias, a piscina, que antigamente os meninos poderiam ir lá nadar, as crianças poderiam participar. Hoje está tudo fechado, sabe? Para isso a gente precisa revitalizar, estruturar, não revitalizar, mas estruturar a praça de esporte. Isso está no nosso plano de governo e com isso eu conto com o meu parceiro, o Carlos Henrique, porque é engenheiro e ele vai nos ajudar, vai ajudar o Carmo a reestruturar essa praça de esporte e colocar o esporte em primeiro lugar, né? Na nossa região, para que nós na nosso Carmo, para que nós diminuamos as drogas em Carmo do Rio Claro. Olha, esporte, muito importante, tirar as crianças da rua e trazer para praça de esporte, fazer mais quadra e movimentar. Não é deixar abandonada, sujo, cheio de pombinho voando, não. Tem que limpar e cuidar e colocar professores. Nós temos tantos alunos formados em educação física, pronto para trabalhar e não tem motivação. Então nós temos que fomentar isso daí, levar as crianças com responsabilidade para as quadras e praticar o esporte. Então nós vamos tratar com muito carinho essa parte aí, que precisa ser cuidado, porque atualmente está abandonada no meu ponto de vista, não tem visto movimento nenhum. E também, Wilson, com o pessoal capacitado. Sim. Porque fornecer esporte sem ter um professor de educação física junto é complicado. Então, esse é o nosso compromisso com o povo carmelitano. Viu? A questão da agricultura, dona Ângela. Agricultura é muito importante no nosso município, por quê? Porque é o carro-chefe
do nosso município. É o que gera empregos. Dependemos muito da agricultura. Nós só dependemos 80% da agricultura. E para que isso, o que nós temos que fazer? Vamos voltar novamente. O que o agricultor precisa? Boas estradas. O que é o nosso compromisso? Fornecer estradas de qualidade. Com isto, eu tenho novamente, eu torno a frisar, eu tenho um engenheiro aqui para me ajudar, para ser o meu braço direito. E esse é um compromisso que nós temos também com a população da zona rural, com os agricultores. Ajudar a ter uma boa estrada, que é a única coisa que o agricultor pede para a gente é estrada boa e saúde, mais nada. E é isso que nós vamos fazer. O senhor tem alguma coisa a acrescentar na agricultura? Agricultura, hoje com o agronegócio, que agora depois dessa pandemia, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Se Deus quiser. E ele quer, e olha, no meu ponto de vista, Brasil destaca no mundo. Minas Gerais destaca no Brasil. A questão da safra, né? E o sul de Minas destaca no estado de Minas Gerais. Então nós moramos na região maior que produz mais do Brasil e do mundo. Então nós temos que ter uma dedicação especial às estradas, à infraestrutura, dar um assessoramento, trazer Emater para trabalhar com afinco, para desenvolver a agricultura familiar, que é muito importante, trazer capacidade, não só no domingo, mas na quarta-feira, fomentar que as pessoas vão lá na praça para fazer as suas compras da semana, comprar mais barato, direto do produtor. Então, nós precisamos desenvolver a agropecuária, que nós temos a maior bacia leiteira do estado de Minas Gerais e do Brasil. Nós temos, assim, lavouras de café, produção de café dos melhores do mundo. Então, nós, graças a Deus, nós moramos numa região privilegiada e nós temos que aproveitar isso e tratar com carinho e trazer os agricultores para a gente conversar e trocar ideias junto com a Emater e outras entidades, com as cooperativas, que é muito importante para Carmo do Rio Claro. Wilson, nessa andança nossa também, tem um projeto lá na Santa Luzia, de uma parceria que nós estávamos fazendo lá na fazenda do seu Enio. A gente eu quero trazer esse projeto, fazer essa parceria com essa moça, para que a gente... É um projeto, Carlos Henrique, que valoriza o nosso café. Por quê? Porque nós precisamos exportar o nosso café. E nós somos ricos aqui na agricultura para isso. Então, nós estamos pensando até numa pequena universidade, fazer um curso de nível superior, para que podemos realmente oferecer um grão de melhor qualidade e chegar à exportação. Pelo menos é essa conversa que a gente está tendo, sabe? E conseguindo um preço melhor na frente. Aí nós vamos conseguir um preço melhor na frente. Porque é muito fácil, a gente colhe o grão e vende pelo preço que eles querem nos pagar. Não é nós que colocamos o preço, e sim é o receptor, né? Certo. Último tema desse bloco, que é a questão saúde. Saúde. É comigo que você vai falar. Saúde. Primeira coisa que precisamos fazer, Carlos Henrique, terminar com as filas. Esse negócio do carmelitano, ter que levantar 4h30, 5 horas da manhã, para ficar numa fila, para pegar uma ficha, para ser atendido. Gente, saúde é coisa séria. Sim. Você fica doente... É tudo na vida da pessoa, Pois né? Você não tem horário para ficar doente. Você fica doente, você não pode ter que ficar lá na fila para pegar uma ficha para ser atendido e nem sabe se vai ser atendido, porque às vezes eu vejo que tem carmelitano que posa quando realmente precisa, paga uma pessoa para posar na fila para pegar uma ficha para ser atendido. Isso precisa acabar em Carmo do Rio Claro, gente. Isso precisa terminar. Nós somos um município de excelência e temos que levar a nossa saúde à excelência. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é ajudar o hospital. Aumentar o contrato, manter o contrato com o hospital, com a parceria com o hospital, fazer do nosso Hospital São Vicente de Paula um hospital que possa atender a população com essas especialidades. Era assim antigamente. Eu não sei por que terminou, por que isso acabou,
por médicos de qualidade, médicos profissionais, e para atender, fazer pequenas cirurgias, fazer cirurgias por laparoscopia. Então, é complicado, a gente precisa, outra coisa que nós precisamos, colocar transparente as filas de espera. Transparente, se for necessário, ter fila de espera, mas nós precisamos terminar com as filas de espera. Esse é o compromisso. Outro compromisso dessa gestora, porque gestão é comigo, né? Eu não sou política, mas eu sou gestora. Montar uma casa da mulher, para a saúde da mulher, tanto fisicamente como mentalmente, Carlos Henrique. Importante. Nós precisamos ter um olhar especial para nós mulheres, porque as mulheres às vezes não procuram a prevenção. Por quê? Porque não tem um local específico, muitas mulheres se intimidam, porque tem que procurar o ESF, porque tem que ficar lá na fila. Fazer também que o nosso ESF faça o trabalho preventivo. Colocar médicos, já tem médicos bons, mas colocar mais médicos para atender a zona rural. Por que o pessoal da zona rural tem que vir aqui no Carmo para ser atendido preventivamente? Se nós podemos levá-los, levar o médico até eles. Assim como nós não vamos lá vacinar o cachorro, não vamos lá dar vacina, vamos levar o médico para olhar a sua pressão, para ver se está tudo em ordem. É a mesma coisa. É esse compromisso que eu quero ter com a população. Olha, saúde é uma das coisas principais na vida do ser humano. Nas nossas andanças, Ângela, a gente vê, por exemplo, o pessoal do Itaci, que já tem até o cômodo lá, tem esperando para ter um médico atendendo lá uma vez por semana. 3 barras, Mandemos, Furna, então todos os bairros precisam de um atendimento, e até os bairros na cidade mesmo. Então, olha, hoje na saúde em Carmo do Rio Claro, nós estamos precários. Vou dar só um exemplo, tem um jovem, um rapaz mais ou menos uns 35 anos, ele está com a sonda, faz mais de 1 ano e meio que está esperando uma pequena cirurgia para tirar essa sonda dele. Marca em Alfena, desmarca. Olha, até essa semana eu vou procurar ele. Fala assim, nossa, vai acabar dando infecção nele. Uma coisinha à toa. O hospital pode fazer essa cirurgia e não faz, e marca, e depende de SUS, e vai e desmarca. Olha, é um terror. Olha, o jovem não tá 1 ano e meio sem trabalhar, passando dificuldade. Então, e a gente precisa terminar com isso. Então, a saúde é importante, nós vamos dar um apoio. Aqui em Carmo do Claro nós temos o hospital, que foi construído pelos carmelitanos, uma rede física muito boa, que só precisa de aparelhagem e o pessoal para trabalhar, e médicos capacitados para trabalhar. Então nós vamos bater nessa tecla, nós vamos trabalhar nesse sentido, que é muito importante para nós ter segurança. Se a gente ficar doente aqui em Carmo do Claro, como é que nós vamos fazer? Uma situação complicada. Né? Então nós vamos trabalhar para isso, para o povo de Carmo do Rio Claro ter confiança no hospital e aqui fazer pequenas cirurgias. Também, Wilson, nós precisamos capacitar o pessoal da saúde para ter um atendimento mais humanizado. Por quê? Porque o pessoal que atende a saúde, eles também têm os mesmos problemas do que o doente, porque ele também às vezes está doente. Então ele precisa também de cuidados, precisa de capacitação, porque para humanizar o atendimento. Então a gente tem tido também muita reclamação com relação à humanização do atendimento. E não é culpa do técnico lá de enfermagem, é que ele também precisa de atendimento. Então esse olhar específico para os nossos funcionários da saúde, nós precisamos ter, Carlos Henrique, e é um compromisso nosso, porque o funcionário da saúde, ele também é humano, ele também precisa de cuidados, e esse é um compromisso que nós, na nossa gestão, vamos ter com o pessoal da saúde, vamos ter esse olhar específico, um olhar direto para o funcionário da saúde, capacitá-los para que eles também atendam a população com mais humanização. Tá certo. Acabou o nosso tempo aqui do nosso bate-papo. Essa conversa ia até às 10 horas da noite, não é? Até às 10 horas da noite. Muito obrigado. A participação do Solidariedade aqui com a gente, Ângela Vitor e Carlos Henrique. A Fundação Onda Sul deseja boa sorte para vocês e deixa aí a palavra final para todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento. Ângela Vitor e Carlos Henrique. Carmelitanos, eu peço que vocês acreditem em mim.
acreditem nas minhas propostas. Eu não sou candidata a prefeita porque eu quero dinheiro do povo, eu quero status, muito pelo contrário, eu vou continuar doando meu salário para as entidades, para as pessoas carentes, para aquilo que for necessário, porque não que eu não precise do dinheiro, mas eu preciso de dinheiro como todo mundo, só que não é para essa finalidade que eu estou entrando na prefeitura. Então acreditem em mim, eu quero ver Carmo crescer, eu quero ver a modernidade da nossa cidade. Carlos Henrique? Carmelitanos, vocês podem ter confiança. Ângela Vitor e Carlos Henrique têm a melhor proposta para vocês. Vocês podem confiar, vocês conhecem Ângela Vitor, conhecem o caráter de Ângela Vitor, conhecem o Carlos Henrique, conhecem o meu trabalho. Então nós não estamos aqui para tapear ninguém, nós estamos para trabalhar. Nossa proposta é um governo de trabalho. Eu agora vou me aposentar, vou ter dedicação 24 horas e eu quero dedicar isso ao município de Carmo do Rio Claro, porque eu tenho meus filhos, meus netos, meus parentes, meus amigos em Carmo do Rio Claro, que eu quero ver Carmo do Rio Claro na melhor forma possível, os carmelitanos vivendo bem em Carmo do Rio Claro. Um grande abraço a vocês e conto com o apoio de vocês e o voto de vocês. Nas redes sociais encontra tudo, Carlos Henrique e Ângela Vitor, né? Nas redes sociais encontra toda a nossa proposta de governo. E nós também vamos fazer um livrinho, né? E vamos distribuir para a população. Por quê? Porque nós temos um compromisso com a população. Tá certo. Grande abraço, boa sorte para vocês, viu, gente? Grande abraço para vocês, abraço para os carmelitanos. Grande abraço para os carmelitanos. Solidariedade aqui com a gente, participou da nossa primeira série de entrevistas, Ângela Vitor e Carlos Henrique.